Então, boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando aqui mais uma revisão sobre o nosso mini curso, o uso e resolução de situações e problemas que envolvam sistemas lineares, matrizes e determinantes, certo? A nossa equipe é a equipe 4, composta por Gessiane, João, que no caso sou eu, a Maria Antônia Viana, a Vanessa e o Renildo. Nessa revisão de hoje, nós iremos abordar sistemas lineares. A nossa colega Vanessa já falou um pouco sobre o que é uma equação linear, e a gente vai falar sobre a solução de um sistema linear, tá bom? Então, pessoal, uma solução de uma equação linear, eu vou pegar bem que um pincelzinho melhor, bem que isso. É uma sequência de números que tornam uma igualdade da equação verdadeira. Por exemplo, nós temos bem que essa equação, como vocês podem ver, já está até marcada, x menos 2y igual a 5. Se nós substituirmos o x, por exemplo, por menos 7 e o y por 1, a gente vai conseguir satisfazer essa equação. Pois 7 menos 2 vezes 1, 2. 7 menos 2 é igual a 5. Então, foi satisfeita a equação, ok? Da mesma forma, se nós colocarmos menos 3 e menos 4 nessa equação, a gente também vai conseguir satisfazê-la. Beleza? Então, a solução do sistema linear ela vai ser o seguinte. Vai ser o valor dado para x e para y na primeira equação, que vai ter que satisfazer também a segunda equação. Porque um sistema linear é um conjunto de duas ou mais equações. Beleza? Quanto à classificação de um sistema linear, ele pode ser classificado em três maneiras. Ele pode ser classificado como um sistema possível e determinado, quando existir uma única solução. Ele pode ser um sistema possível e indeterminado, quando ele tiver infinitas soluções. E ele pode ser um sistema impossível, quando, em maneira alguma, o valor que atribui ao x e ao y, por exemplo, na primeira equação, não conseguirem satisfazer na segunda equação, tá bom? Exemplo. É apenas um exemplo. E aqui nós temos umas maneiras típicas de sistema possível e determinado. Nós temos aqui esse sistema, x mais y igual a 5, 4x menos 2y igual a 2. Por que eu posso afirmar que o par ordenado 2 e 3 consegue satisfazer o sistema? Simplesmente porque se eu substituir o x aqui na primeira equação e o y na primeira, o resultado vai dar 5. Da mesma forma, se eu substituir aqui o x por 2 e o y por 3 na segunda equação, o resultado também vai dar 2. Então, aqui nessa situação, ele está satisfazendo tanto a primeira equação quanto a segunda. Por isso que eu digo que é um sistema possível e determinado. Eu sei quais são os valores de x e de y. No caso aqui, 2 e 3. Ok? Um sistema possível e indeterminado é quando há vários valores tanto para o x, para o y, quanto para o z. Por exemplo, aqui vocês podem observar aqui abaixo que foi citado três exemplos aqui de números ordenados, né? Por exemplo, x sendo igual a 1, y igual a 1 e o z igual a 2. Se nós atribuirmos esses valores aqui para a primeira e para a segunda equação, vai conseguir ser verdadeira, vai conseguir satisfazer. Mas, se nós substituirmos o y, o x, o y e o z por 0, 2 e 4, respectivamente, também vai conseguir satisfazer. Então, nessa situação, eu não vou ter apenas um valor para x, para y e para z, mas sim vários. Por isso que eu posso dizer que é um sistema possível, mas indeterminado, por ter várias soluções para essas variáveis, tanto para o x quanto para o y, também para o z. Ok? Dando continuidade, um sistema impossível vai ser aquele sistema no qual é dado valor para x e para y, ele vai conseguir satisfazer a primeira equação, mas não vai conseguir satisfazer a segunda. Então, quando isso acontecer, eu vou dizer que o sistema é impossível, tá bom? Se atribuir valores bem aqui para o x e um valor aqui para o y, ok, pode ser que dê menos 9. Mas esses valores que eu atribuí para essas variáveis de cima não vão conseguir tornar verdadeira a equação de baixo. Então, quando isso acontecer, o sistema é um sistema impossível, tá bom? Também podemos relacionar o sistema impossível com o valor determinante, mas vamos levar mais adiante, tá certo? Dando continuidade, antes de falar sobre o determinante de um sistema linear, né, determinante de matriz, que é associado, nós podemos fazer o quê? Uma representação
matricial de um sistema. A representação matricial de um sistema é pegarmos um sistema linear e transformá-lo em matriz. O exemplo aqui que foi citado, desculpem aqui até os rascunhos, mas o exemplo que foi citado aqui, nós temos o seguinte: 2x menos 5y igual a 11 e 3x mais 6y igual a 3. Nesse sistema linear, nós temos os coeficientes, que são os valores que acompanham as incógnitas. Nós temos as incógnitas e nós temos os termos independentes, que são os valores que vêm depois da igualdade. Então, nesse sistema, nós podemos tirá-lo e transformar em uma matriz, onde nós vamos ter a matriz dos coeficientes, no caso aqui 2, menos 5, 3 e o menos 6, que multiplica, que é o sinalzinho de multiplicação. A matriz das variáveis, ou incógnitas, como queiram, que vai ser que as incógnitas que estão presentes no sistema é apenas a incógnita x e a incógnita y. E também nós vamos ter a matriz dos termos independentes. Então, nessa situação, eu consegui representar esse sistema em forma matricial, em formas de matriz, onde eu consegui subdividir em matriz dos coeficientes, matriz das variáveis e matriz dos termos independentes. Tá bom? Se nós fizermos a operação de multiplicação, que foi também um assunto abordado em aulas anteriores com a outra equipe, a gente vai chegar a esse sistema linear, ok? Aqui abaixo nós temos mais exemplos, onde nós temos exemplo 1, sistema linear de 3 incógnitas, né? 3 equações, 3 incógnitas. E aí eu consegui dividir em representação matricial, onde eu coloquei os coeficientes, né? 4, 3, menos 9, 1, menos 5, 4, e o 2, 6 e menos 3. Colocamos a matriz das variáveis e a matriz dos termos independentes. Então, assim a gente conseguiu representá-lo de forma matricial. Da mesma forma, nós temos o exemplo 2. Lembrando que quando a equação não tiver uma das variáveis, a gente vai considerar o coeficiente dela como zero, como é esse exemplo aqui abaixo, tá bom? Que nós temos os coeficientes 10, 9 menos 9, 15, 0, que não apresenta aqui a variável y na segunda equação, então diz que é 0, 5, 2, 0 e 0, porque lá na última equação desse segundo exemplo, nós só temos a variável x, então, consequentemente, apenas o coeficiente da variável x, que é o 2. Aí nós temos as variáveis, a matriz das variáveis, né, das incógnitas, x, y e z, e a matriz dos termos dependentes, 0, 5 e 1. Então, é bem simples, é só pegar e separar o que é coeficiente, o que é variável, o que é termo independente, e jogar em formas de matriz. Tá bom? Dando continuidade, nós falamos sobre a regra de Cramer. A regra de Cramer não vão como é que se diz? Confundir com a regra de Sarri. A regra de Cramer é uma regra para encontrarmos as variáveis, os valores da variável x, y e z, quantas estiverem lá na equação. E a regra de Sarri é uma regra para encontrar o determinante de equações de sistemas de ordem 3, né, acima de 3. Tá bom? Então é o seguinte. A regra de Sarri diz o seguinte, a regra de Cramer, desculpa, é uma das maneiras de resolver um sistema linear, mas só poderá ser utilizado na resolução de sistemas que o número de equações e o número de incógnitas forem iguais, tá bom? Algumas observações a respeito da regra de Cramer, que está relacionada à classificação de um sistema linear, está aqui. Por exemplo, quando o determinante dos coeficientes for diferente de zero, nós dizemos que o sistema é possível e determinado, SPD. Quando o determinante é igual a zero e os demais, dx, dy, dz, todos são também igual a zero, a gente vai dizer que é um sistema possível e indeterminado, que vai ter vários valores para o x, para o y e para o z. E quando o determinante é igual a zero e alguns das variáveis, né, determinante das outras variáveis for diferente, ou dx, ou dy, ou dz, for diferente de zero, nós dizemos que o sistema será impossível. Então, se o sistema será impossível, a gente nem leva adiante a resolução da questão. Ok? E, professor, como é que eu vou determinar o x, o y e o z? Para me determinar o valor da variável x, eu vou ter que saber quem é o dx e quem é o d, determinando os coeficientes. Da mesma forma, vou fazer com o y e com o z. Tá bom? Então, essas aqui, pessoal, são as fórmulas para encontrarmos as variáveis
x, y e z. Entendeu? Nós temos que encontrar o determinante de x, o determinante de y e o determinante de z. Ok? Nós temos aqui um exemplo bem prático sobre um sistema linear. Dado o sistema linear, aqui no caso ele tem 3 equações, certo? 3 equações e 3 variáveis. A variável x, o y e o z. Primeira coisa que nós temos que encontrar é o determinante de zão. Como é que eu vou determinar o determinante de zão? Eu vou pegar e transformar em matriz. Só que nós iremos utilizar apenas os coeficientes da matriz, que no caso é 1, 2, 3, está aqui, 1, 2, 3, certo? 2, menos 1 e 1, e 1, 1 e o menos 1. Já fazendo a regra de Sarri, jogando as duas colunas aqui para a direita, fazendo o produto da multiplicação entre as diagonais principais e secundárias, nós encontraremos que o determinante aqui é igual a 15. Lembrando que aqui está em vídeo, mas na hora que vocês forem visualizar, vocês podem estar pausando o vídeo e fazendo os cálculos, tá ok? Então é o seguinte, eu descobri que o D aqui é igual a 15. Então o determinante Dzão, o determinante dos coeficientes lá no sistema, ele é diferente de zero. Se o determinante é diferente de zero, eu vou dizer que o sistema é um sistema possível e determinado. Então tem como encontrar a variável x, a variável y e a variável z. Para encontrar a variável x, y e z, eu vou ter que encontrar a matriz x, a matriz y e a matriz z. Nessa situação, onde tiver os coeficientes x, eu vou colocar quem? Eu vou colocar os termos independentes. Então, os termos independentes, nessa primeira situação, eles vêm para cá. Substituindo aqui, ó. Então, vai ficar 8, 3 e 2. E aí eu repito os outros coeficientes. 2 menos 1 e 1. 1, 1 e menos 1. Jogo na fórmula de Sarri, né? Jogando as duas colunas para a direita. Trabalhar o produto entre as diagonais primárias. Diagonal principal e diagonal secundária. E aí, trabalhando essas operações de matemática, tendo muito cuidado com o jogo de sinais, a gente encontra que o dx é igual a 15, certo? Então, a variável x aqui vai ser dx dividido para d. Quem é o dx? É 15, que é o determinante bem aqui dessa equação, dessa matriz. Então, 15 dividido para 15 dá igual a 1. Então, aqui o x vai ser igual a quem? Igual a 1. Certo? Já encontramos, x é igual a 1. Da mesma forma, nós iremos atribuir bem aqui com a variável y, certo? Professor, eu vou utilizar os coeficientes da variável y? Não. Eu vou fazer a matriz, mas eu vou novamente pegar, no lugar de colocar os coeficientes da variável y, nós iremos colocar os coeficientes, os valores dos termos independentes, que é 8 menos 3 e 2. Então, esse 8 menos 3 e 2, na situação do x, ele estava no início. Aqui na situação do y, ele vai estar bem aqui no meio. Então, fazendo a regra de Sarri, que foi trabalhada com vocês, certo? Vocês podem pausar o vídeo depois para poder analisar. E aí, a gente vai encontrar o valor do dy igual a 30. Então, o y vai ser o determinante y sobre o determinante dos coeficientes. 30 dividido para 15 dá igual a 2. Então, o meu y vai ser igual a 2. É difícil? Não é. É só seguir o passo a passo. E o z, o determinante z, novamente, ao invés de eu colocar os coeficientes da variável z, eu vou colocar os números que correspondem aos termos independentes. 8, 3 e 2. 8, está aqui, o 3 e o 2. Faço a regra de Sarri, jogando as duas colunas para a direita. Trabalho aqui as operações, né, para calcular o determinante. E aí nós dizemos que o determinante de z é igual a 45. Dividido pelo determinante dos coeficientes, que é 15, 45 dividido para 15, o z vai ser igual a 3, certo? Então, tá aí, através da regra de Cramer, que é a regra que trabalha os valores de x, y e z, né? Os valores das incógnitas, através dos determinantes, beleza? Eu só continuei porque eu deduzi bem aqui no início que o determinante é diferente de zero. Então, o determinante sendo diferente de zero, é um sistema possível e determinado. Tem como eu determinar o valor do x, que já encontramos, do y e do z, certo? E para
encerrarmos a nossa aula, nós iremos falar também, né, voltar a falar sobre o escalonamento de um sistema, certo? Então, o escalonamento de sistema é dado nesse formato. Está um pouco bagunçado, mas vou tentar explicar passo a passo para vocês. Então, escalonamento, pessoal, é nós tentarmos resumir um sistema linear, tá bom? Transformando ele em forma de escada, né, em forma escalonada. Nós temos até aqui um sistema linear escalonado. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Olha aqui, ó. Esse aqui é um sistema linear escalonado, ó. Está em formato de escada, está resumido. A primeira equação nós temos as 3 variáveis. A segunda equação nós temos só 2. E a terceira equação nós temos apenas uma variável. Assim nós iremos fazer com esse sistema aqui abaixo, ok? Então, nós temos o sistema 2x menos 3y menos z igual a 4, x mais 2y mais z igual a 3 e 3x menos y menos 2z igual a 1. Então, a primeira coisa que a gente faz é trocar a primeira coluna, a primeira equação com a segunda equação, a posiçãozinha. Então, a primeira equação está aqui em cima e a segunda equação está aqui embaixo e repetimos a terceira. Pronto, para eliminar bem aqui o x da segunda equação, nós iremos multiplicar a primeira por menos 2, está aqui o menos 2, e somar com a segunda, tá bom? Então, está aqui, ó, menos 2 vezes x é menos 2x, menos 2 vezes 2y é menos 4y, menos 2 vezes z é menos 2z, e menos 2 vezes 3 é menos 6. Somando com a segunda equação que está aqui, nós iremos encontrar o valor igual a menos 7y menos 3z igual a menos 2. Então, essa daqui, como já está até representado, ela vai representar a nossa segunda equação. Então, está aqui a primeira equação, aqui em cima, e nós temos aqui a segunda, certo? Aqui é a segunda equação. Jogando tudo no formato só, nós vamos ter a seguinte representação. X mais y, aqui embaixo, no terceiro passo, vocês podem observar. X mais 2y mais z igual a 3. Menos 7y menos 3z igual a menos 2. 3x menos y menos 2z igual a 1. Ok. Vamos tentar eliminar bem que esse x, essa incógnita x. Como é que eu vou eliminar? Nós podemos multiplicar a primeira equação, ó, a primeira equação que está aqui, por menos 3 e somar com a terceira. Então, multiplicando todos esses valores aqui, ó, da primeira equação por menos 3, nós vamos ter esses valores aqui, ó, que eu estou marcando aqui, ó. Nós vamos ter todos eles. Somando com a terceira, que está aqui embaixo, somando com a terceira que está aqui, nós vamos encontrar qual valor? Menos 7y menos 5z igual a menos 8. Então, eu vou jogar agora novamente, reformulando novamente o sistema. Então, ficou x mais 2y mais z igual a 3, menos 7y menos 3z igual a menos 2, menos 7y menos 5z igual a menos 8, que foi o último passo que nós fizemos. Então já eliminei o x e o x aqui na segunda e na terceira equação. Vamos tentar eliminar o y na terceira equação? Então, para me eliminar o y na terceira equação, nós iremos multiplicar a segunda equação por menos 1. Vamos encontrar esse valor aqui abaixo. Lembrando que vocês podem estar pausando o vídeo para poder analisar aí o cálculo, tá bom? É de suma importância também que vocês refaçam. Após multiplicar tudo por menos 1, que no caso vai ser a troca de sinal, nós iremos somar com a de baixo. Então, fica o resultado aqui da terceira equação, menos 2z igual a menos 6. Então, vamos formular aqui no quinto passo, trazendo para cá, ó. Então, fica x mais 2y mais z igual a 3, menos 7y, tá aqui, ó, x mais 2y mais z igual a 3, menos 7y menos 3z igual a menos 2, e menos 2z igual a menos 6. Então, z, pessoal, será igual a 6 dividido para 6, que dá 3, certo? 3 positivo. Então, nós sabemos que o z é igual a 3. Então, se eu sei que o z é igual a 3, nós podemos descobrir o valor do y. Então, pegando a equação aqui que corresponde ao y, nós vemos que menos 7 vezes menos 3y, menos 3y vai dar igual a menos 2. Então, menos com esse menos com mais dá menos. Aqui no caso é menos, viu, pessoal? Esse 9 aqui é para ser menos.
Então, fica menos 7y menos 9 igual a menos 2. Então, quando eu jogar esse menos 9 para cá, ele vem positivo, como vocês podem analisar, certo? Então, y igual a menos 2 mais 9 dividido para menos 7. 9 menos 2 dá 7, dividido para menos 7 dá menos 1. Então, o valor do y, galera, é menos 1, ok? Então, já sei o valor do z, que é 3, o valor do y, que é menos 1, e nós podemos jogar agora lá na primeira equação. E assim a gente vai encontrar o valor do x. X mais 2 vezes menos 1, que é o y, mais 3, que é o z, dá igual a 3. Então, x menos 2 mais 3 é igual a 3, fazendo o jogo de sinais, né, devido às multiplicações. Então, x vai ser igual ao 3. Aqui o resultado que dá aqui é igual a 1 positivo. Ele vem para cá negativo. Então, 3 menos 1, 2. Então, o valor do x é igual a 2. Então, x é igual a 2, o y é igual a menos 1 e o z é igual a 3. Então, dessa maneira, nós conseguimos descobrir o valor das variáveis através do escalonamento, certo? Professor, dá para fazer pela regra de Cramer? Dava, por quê? Porque aqui vocês vão analisar que nós temos 3 equações, né, e 3 variáveis. Então, se nós quiséssemos trabalhar com a regra de Cramer, a gente também encontraria os mesmos resultados, tá bom? Então, só para representar, só para dizer para vocês que nós temos várias formas de trabalhar os resultados, encontrar as variáveis x, y e z dos sistemas lineares, tá bom? A matemática é algo exato, mas que engloba várias formas de se resolver determinado assunto, determinada questão, tá bom? Então, essa é uma parte da revisão que nós estávamos trabalhando, passando aqui para, né, recapitular com vocês. Espero que vocês tenham pegado alguma coisa. Desculpe ter falado um pouco rápido, porque às vezes eu me empolgo. Mas lembrando que vocês podem estar pausando o vídeo, podem estar escrevendo, né, para poderem praticar, porque a matemática é mais a prática. Se você pratica, você consegue aprender, tá certo? Então, deixo aqui o meu forte abraço a vocês e o meu muito obrigado. E até a próxima.